A graça e a paz. É uma alegria, meus irmãos, sempre voltar a essa igreja querida. Já estive algumas vezes lá no retiro com os jovens e hoje minha primeira vez aqui com vocês. Quero dizer que sempre me sinto muito abençoado quando estou perto de vocês, tá joia? Quero agradecer o convite já desde antemão, pastor Jefferson, enfim, toda a liderança da igreja. Obrigado, me sinto honrado. Essa é uma igreja querida, amiga. Vocês não têm ideia do quanto o pastor de vocês, ele me abençoa na minha trajetória pastoral lá em Santo André. Então eu queria que vocês soubessem do apreço e do carinho e da alegria que eu tenho de estar aqui com vocês hoje, tá joia? Meus irmãos, eu não tenho muitas delongas. Me passaram um tema para abordar com vocês. Espero conseguir abordar esse tema. E eu quero propor para você nesse tema, nessa reflexão acerca de louvor e adoração, dois movimentos, dois voos que nós vamos fazer aqui na Escritura. E esses dois voos nós vamos primeiro olhar para uma passagem do Apocalipse, e nós vamos ver o que é o ideal da adoração, o ideal do louvor. E depois nós vamos olhar para uma passagem em Mateus e vamos ver por que às vezes a gente não chega no ideal, tá bom? Então, dois voos, eu queria que você acompanhasse comigo. Abra aí primeiro em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 7. Apocalipse no capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 9, tá joia? A partir do versículo 9. 7, 9, diz assim. Apocalipse 7, 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Meus irmãos, essa primeira passagem que a gente acabou de ler, como eu quero propor para você, ela narra para a gente o ideal do louvor e da adoração. Nós acabamos de encontrar uma descrição que foi dada ao apóstolo João ali mais ou menos por volta do ano 90. O apóstolo João, ele já está velhinho, ele é o último dos discípulos do Senhor Jesus Cristo vivo nessa altura do campeonato, e ele está exilado numa ilha, ali no mar Egeu, uma ilha chamada Ilha de Patmos. Ele está debaixo de um governo opressivo e um governo tirânico, pela mão de um indivíduo chamado Diocleciano, que era o imperador de Roma naqueles dias. E Diocleciano, como foi um indivíduo que perseguiu de maneira muito profunda os cristãos em todo o império, ele então pegou o último dos patriarcas da igreja, o último dos grandes discípulos do Senhor Jesus Cristo, e exilou ele na ilha de Patmos. E acredite, a irmã, como é que é o nome dela que fez 87 anos? A irmã Marta fez 87 anos. Mais ou menos com a idade da irmã Marta, a tarefa do apóstolo João na ilha de Patmos era de quebrar pedras. E enquanto ele estava ali exilado, quebrando pedra, ele então recebeu a visão, ou as visões que compõem esse livro que a gente acabou de ler, o livro de Apocalipse. Ele primeiro recebeu a visão de Cristo mesmo, Cristo glorificado, não aquele que tinha sido morto, sangrando, mas agora um Cristo ressurreto, vitorioso, o Cordeiro vencedor. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele quer
conversar com a sua igreja. E ele pede para que João escreva 7 cartas para as 7 principais igrejas que tinham ali na Ásia Menor nos dias de João. E então, pela pena de João, o Senhor Jesus Cristo conversa com essas igrejas. Ao final dessa introdução que o Senhor Jesus Cristo se apresenta, e depois de escrever essas 7 cartas, você então tem a parte do livro do Apocalipse em que João começou a receber visões do próprio Deus acerca do que haveria de vir. E essa visão que a gente acabou de ler é uma visão daquilo que é o ideal, daquilo que vai ser o céu. Uma miríade, uma multidão de pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, diante do trono e do Cordeiro, adorando. E é interessante que esse texto, ele primeiro dá as razões para a gente, por que aquele que está sentado no trono está sendo adorado e por que o Cordeiro deve ser adorado. E ele vai dizer para nós uma coisa muito simples, ele diz assim: a salvação pertence ao nosso Deus. Às vezes a gente trata aquilo que a gente chama de doutrina da salvação de uma maneira muito trivial. A gente não consegue compreender, às vezes, muito, porque a gente tem uma visão egocêntrica da salvação. A gente, porque fomos alcançados com a graça de Deus, às vezes a gente acha que a gente é alguém diferente, né? A gente acha que salvação, às vezes, é um crachá que a gente coloca na gente, assim como quando diz assim, salvo. É uma coisa de status quo para nós evangélicos hoje, salvação. Os salvos e os não salvos. Então, os salvos estão na categoria superior, elevada, são melhores. Só que Deus, ele não operou a obra da salvação na história e em nós por causa da gente em última análise. Vim aqui desapontar você. Mas ele nos salvou para que ele fosse glorificado, para que ele fosse honrado. Em última análise, o fim da salvação é o louvor. Em última análise, o fim da obra redentora de Cristo, que se desenrola na história, é produzir adoração. Porque o interesse último de Deus é a adoração. É fazer com que pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados nasçam novamente para uma vida de adoração. Por isso que eles começam louvando essa multidão de remidos que vai estar lá no céu, vai louvar a Deus dizendo: estamos aqui, chegamos aqui, e estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos salvos. É por isso que a gente canta na igreja. A gente começa aqui na terra algo que vai se estender lá no céu. É por isso que a gente tem momento de louvor e adoração. É por isso que a liturgia da palavra, o tempo de palavra também precisa ser um tempo de devoção e de adoração ao Senhor. Porque em última análise, salvação é um meio. É o meio que Deus encontrou para fazer com que pecadores distantes dele se tornassem adoradores. A salvação pertence ao nosso Deus. E aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. É interessante essa descrição de sempre o Apocalipse falar do Cordeiro de Cristo, porque no Apocalipse você encontra essa menção ao Senhor Jesus Cristo como Cordeiro, porque o Apocalipse está querendo nos lembrar continuamente da obra do Cordeiro. A cruz, o sangue, o sofrimento, o Cordeiro que foi imolado. Tudo isso que o Senhor Jesus Cristo fez e passou como um Cordeiro sofredor que foi imolado, foi levado na mão dos seus tosqueadores, mudo como quem não abre a boca. Tudo isso que ele fez foi para que nós pudéssemos ser conduzidos a uma vida de adoração. Então esse é o cenário ideal. Isso é o que nós começamos agora, mas nós vamos ser lá na frente. Depois da redenção, depois da consumação, nós vamos estar na presença de Deus, os salvos e os remidos de toda a terra, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. E nós vamos estar diante do Cordeiro, adorando Ele. Esse é o ideal, esse é o propósito. A redenção, em última análise, significa adoração.
fazer com que pecadores que estão perdidos em seus pecados deixem essa condição para se tornarem indivíduos que podem comparecer diante do trono e adorar a esse que está sentado no trono e ao Cordeiro. Esse é o ideal. Essa é a receita perfeita. Agora, nem tudo que é ideal é real. Especialmente na nossa realidade, né? Quando o pastor falou aqui, deu essa introdução, 9 minutos de introdução aqui, e o pastor falou um negócio que é óbvio, fácil, todo mundo sabe. Agora, o problema é isso daqui ser prático e ser realidade na nossa vida, não é? Essa adoração, o Senhor Jesus Cristo, Ele aceita. Essa adoração, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebe. Essa adoração de Apocalipse é a adoração perfeita, é o cenário de filme perfeito. Só que às vezes não é isso que a gente lida na nossa vida, né? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente não está bem, né? A gente está lidando com um monte de coisas na nossa experiência que não são aquilo que está sendo descrito aqui. A gente às vezes não vem para a igreja com muita vontade de cantar. Para acordar, chegar aqui às vezes 10 horas da manhã na igreja, eu para levantar da cama, tirar as crianças da cama, já começou uma confusão, a tua mulher te acordou, falou, vai arrumar o menino, e eu não sei o que, e o café, e põe todo mundo, as crianças no carro, aí vai para a igreja, o pai e a mãe já chegaram cansados aqui. Aí vem o ministro de louvor e fala assim, irmãos, hoje é um dia de alegria. Você não sabe o perrengue que eu passei essa manhã para tirar meus filhos da cama, seu Zé Mané. E aí a gente é convidado a louvar. Mas a realidade é outra. A realidade ela tem tons e tem elementos que aparecem na nossa experiência que não necessariamente significa isso daqui. E eu vim propor para você que, infelizmente, por causa do pecado e da entrada do pecado no mundo, a adoração ela pode sofrer degeneração. Degeneração de uma série de elementos. E hoje eu queria conversar sobre essas eventuais degenerações que podem acontecer num processo da vida, de construção da vida de um adorador. E eu queria que você abrisse agora comigo lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus, no capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do versículo 12. Aqui você tem o processo degenerativo da adoração. Olha só o que aqui diz o texto. Diz assim, Jesus entrou no templo. Mateus capítulo 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos, aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E perguntaram, não estás vendo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Aqui é a vida real. E deixe-me localizar você aqui historicamente no que está acontecendo. Essa daqui é aquilo que a gente conhece como a última semana do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, isso aconteceu, se você voltar no início do capítulo, isso aconteceu no chamado Domingo de Ramos. É aquele domingo que vem antes da Páscoa. Quando o Senhor Jesus Cristo ele entrou de maneira gloriosa em Jerusalém e foi recebido como rei. Só que Jesus Cristo é um rei diferente. Um rei que entrava na cidade, ele ia entrar, ser recebido e aclamado pelo povo e ia direto para o palácio. Esse rei é diferente.
ele entra na cidade, é aclamado pelo povo, mas ele vai para o templo. Ele não vai para o trono, ele vai para o altar. E quando ele chega ali, no templo, que era o lugar da adoração, o lugar onde acontecia a religiosidade do Israel antigo, o lugar onde o povo se encontrava para louvar e fazer aquilo que o Apocalipse diz para a gente como é que é. Ele se indignou. O Senhor Jesus Cristo ficou profundamente indignado com isso. Ele viu algo ali nessa cena, naquele lugar, que deixou ele indignado. Acredite, meu irmão, não é só porque está acontecendo na igreja que é aceitável a Deus. Existem coisas que às vezes acontecem na igreja que elas são profundamente deletérias e elas são coisas que desagradam profundamente a Deus. Não é porque só está acontecendo na igreja que Deus aceita. Está acontecendo um tipo de adoração, um culto aqui no templo que o Senhor Jesus Cristo bate o olho e ele não gosta, ele reprova. É diferente, né, do Apocalipse, onde as coisas estão acontecendo de maneira bela, todo mundo está lá prostrado, curvado diante do trono e do Cordeiro, aquela adoração, uma adoração sublime, aquilo é o ideal. Mas a nossa vida é aqui, em Mateus capítulo 21. E aí a pergunta que se levanta é, por que o Senhor Jesus Cristo está tão nervoso, né? Por que o Senhor Jesus Cristo está tão irado? Por que ele se indigna? Ele entra no templo e expulsa todo mundo, e ele sai rodando a baiana ali dentro daquele templo. Os demais evangelistas, Marcos e Lucas, eles vão dizer para nós que o Senhor Jesus Cristo, nesse evento, ele pegou o chicote e saiu batendo em todo mundo, expulsando todo mundo, indignado com aquilo que estava acontecendo. Porque entre o ideal e o real tem um mundo de diferença. E a primeira razão pela qual eu imagino que o Senhor Jesus Cristo, ele está indignado, e o primeiro elemento que pode ser um elemento que degenera a nossa vida de adoração, é nada mais, nada menos do que a religiosidade fria. Deixe-me chamar a sua atenção para um detalhe nesse texto que talvez não tenha passado percebido aos seus olhos enquanto nós lemos. Quando a gente lê esse texto, a gente, de maneira geral, só se preocupa com os tais dos vendilhões. Gente que está vendendo a fé, e está vendendo o culto, e está explorando o povo. A gente vai chegar daqui a pouco nesses vendilhões, e a gente fala, está vendo? Vendilhão! Vendilhão! Aí a gente liga a TV hoje, no sábado, no domingo, a gente vê esses pastores midiáticos vendendo Bíblia R$900 para pobre, a gente fala, vendilhão! Só que antes do texto falar daqueles que vendiam, o texto está falando daqueles que compravam. Ele diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando. E deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. De fato, o Antigo Testamento, a lei de Deus, ela regia e determinava que o judeu, se ele fosse um judeu, assim, um judeu marromeno, não precisava ser aquele super crente, um judeu mais ou menos, ele tinha que ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém. Ele tinha que ir pelo menos uma vez por ano para oferecer o seu sacrifício em Jerusalém, não somente por ele, se ele fosse representante da sua família, pela sua família também. Então, se ele fosse assim, male, ele ia pelo menos uma vez por ano para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, vindo dos vários lugares em volta ali da região do Israel antigo, ele tinha que oferecer um sacrifício, segundo a sua classe social, segundo a sua capacidade de aquisição. Então, se ele fosse uma pessoa muito rica, ele ia chegar lá em Jerusalém com um novilho gordo. Ele ia chegar lá em Jerusalém com um novilho cevado, que essa é a expressão bíblica. Ele ia oferecer uma adoração extravagante, por assim dizer. Um novilho. Se ele fosse alguém de classe média,
aquele que tem que trabalhar 30 dias para ganhar o suficiente para viver 20, é a minha e a sua realidade, né? Então, e se você é um classe média, você ia chegar no templo carregando talvez uma ovelhinha, um cabrito. Agora, se você fosse pobre, você ia oferecer uma ave, ou uma pomba, ou uma rolinha. Então, por causa desse mandato da lei, de que o indivíduo ele tinha que trazer um determinado sacrifício dentro da sua condição, montava-se um verdadeiro comércio religioso ali na porta do templo. E o problema não é o comércio em si, porque muita gente lê esse texto e fala, tá vendo? A Bíblia não permite que a gente faça venda de lanche na igreja. A Bíblia não permite que a gente faça venda de qualquer coisa na igreja. Não, o problema não é a venda em si. O problema é a instrumentalização disso. Porque o que eu estou querendo dizer para você, eu queria que você agora viesse para o mundo, para o primeiro século comigo. Vamos imaginar uma família de judeus. Então vamos lá imaginar assim, você tem o seu Benjamim, casado com a dona Miriam, aí ele é pai do Jacozinho e da Rebequinha, certo? Então lá, o seu Benjamim, casado com a dona Miriam, ele é pai do Jacozinho e da Rebequinha. Então está lá a família judia do primeiro século. O seu Benjamim vai saber que ele precisa ir para o templo. Então o que ele vai fazer? Vou cultuar o Senhor. Então ele vai lá no curral dele, aí ele separa o melhor. Ele pega. E ele se relaciona com essa adoração dele. Deu para entender? Ele prepara, ele separa o animal, ele pega o animal, ele guarda o animal, ele cuida do animal, ele anda até Jerusalém, ele chega na porta de Jerusalém, e ele oferece aquilo e diz, Senhor, está aqui aquilo que eu preparei. Senhor, está aqui aquilo que eu tenho de melhor, eu estou te oferecendo. É completamente diferente daquele que chega na porta da igreja e fala assim, quanto é que custa? Quanto é que custa? Quanto é que custa o rito? Quanto é que custa o louvor? Quanto é que eu tenho que dar para fazer parte do clube? O problema dos que compravam é que eles tinham um relacionamento com a adoração extremamente clientelista, extremamente frio, religioso, cumpre o rito pelo rito. Ah, já que eu tenho que ir uma vez por ano lá, eu vou lá, eu entrego, pago, tenho que pagar e cumpro as minhas responsabilidades. Agora pega pra gente, né? Quantas vezes a gente acorda cedo de manhã no domingo, acorda as crianças, nós maridos, né? Eu ainda não tenho filhos, mas ouço isso constantemente na minha igreja. Pastor, hoje eu só vim na igreja porque minha mulher não queria que minha mulher ficasse me enchendo o saco. É o que está comprando, é o rito. Veio para a igreja por quê então? Volta para casa, vai ver Fórmula 1. Está cumprindo o rito. Esse indivíduo que compra na porta do templo, ele está tentando comprar a sua paz interior, quer seja com a mulher, quer seja consigo mesmo, quer seja com a família, quer seja com Deus. E isso é uma degeneração do louvor e da adoração. Isso é algo que Deus não aceita. Isso é algo que não agrada ao Senhor. É completamente diferente daquilo que a gente encontra no cenário ideal, onde pessoas se entregam de maneira plena. Porque o que compra, ele comparece e fala, é isso que tem que pagar? Assina o cheque e acha que se livrou das suas responsabilidades. Bota o dinheiro no envelope e acha que comprou a sua paz de consciência. Bota o que tiver que pôr para se livrar de dramas de consciências. Alguns anos atrás, eu pregando numa igreja em que eu era pastor antes de pastorear a igreja batista urbana lá em Santo André, falei sobre alguma coisa sobre contribuições. Obrigado, querido. Tá, obrigado. E chegou um senhor para mim e falou assim, pastor, você que é jovem, deixe-me lhe dar uma lição. Amém, irmão, vamos lá.
Me converti em 1974. Falei, uau! Irmão, nem nascido eu era nessa época. Desde aquele ano, desde aquele dia, eu não falho um mês no meu dízimo. Eu falei assim, glória a Deus, meu irmão. E como é que está o teu casamento desde 1974? Aí ele abaixou a cabeça. Porque desde 1974 ele já tinha casado 2 vezes. Deu para entender onde nós chegamos? A gente consegue ser o que compra no templo. A gente consegue ser o que paga pela paz de mente. Está com culpa diante de Deus. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que participar da campanha que o pastor disse que eu tenho que participar, eu tenho que dar dinheiro na igreja, eu tenho que ajudar lá no café, o que eu tenho que fazer? Isso não é movimento de adoração, isso é tentativa de se livrar e de tirar peso da consciência. E meus irmãos, não tem nada mais adâmico do que isso. Eu queria que você se lembrasse agora de uma cena que você certamente conhece, que está lá em Gênesis no capítulo 3, você não precisa abrir, a gente não tem tempo. Mas lá apareceu o primeiro religioso da história. Adão e Eva comeram do fruto, abriram os olhos e viram que estavam com um problema diante de Deus. Essa é a terminologia bíblica de viram que estavam nus. Você fala, estamos com um problema diante de Deus. E aí, como bons religiosos que eram, sabe o que eles fizeram? Começaram a Igreja Batista da Tanga de Figueira. E o que é a Igreja Batista da Tanga de Figueira? Vamos resolver o nosso próprio problema diante de Deus, pelo nosso próprio esforço. E começa a costurar folhas de figueira, para resolver o seu problema diante de Deus. Aí tem que vir Deus e falar assim, não é você que resolve o teu problema diante de mim, cara. Sou eu que resolvo o teu problema. Deus, mata o animal, cobre a nudez dos dois e fala, vão em paz. Não façam mais isso. E porque a gente se deixou convencer de que a gente pode comprar e resolver os nossos problemas diante de Deus, a gente está degenerando a adoração. Porque a gente se deixou convencer de que a receita do nosso pai Adão ela é verdadeira. De que a gente pode construir tangas de figueira cada domingo, num ofertório, numa ceia, num ouvir uma palavra, num participar de uma reunião de oração, no qualquer coisa, a gente acha que a gente está resolvendo os nossos problemas diante de Deus. Como esses judeus do primeiro século achavam que estavam resolvendo os seus problemas diante de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala, isso é degeneração daquilo que Deus estabeleceu. Eu não aceito, eu vou expulsar isso. Esses são os que compram. Agora, o texto não fala só dos que compram. O texto fala dos que vendem. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Aí você deve estar pensando, pastor, agora eu estou tranquilo. Tudo que você falou, tudo bem, eu entendo, legal. Às vezes vira e mexe, eu piso na bola assim, vou começar a me tocar da vida, vou levar a sério minha vida de adoração. Agora eu nunca vendi nada, não sou vendilhão, não fico querendo lucrar por causa da pregação do evangelho. Aqui eu estou fora disso. Não, meu irmão. Aqui a gente também está. Sabe por quê? Porque aqui não é só uma questão do valor monetário, financeiro em si. O que está em jogo aqui é o indivíduo que se aproxima do culto e da adoração com interesses ilegítimos. Sabe aquele negócio de, o que eu tenho para ganhar se eu for adorar esse Deus? O que eu tenho para ganhar se for para cultuar aí na tua igreja? O que eu vou ganhar? A minha igreja é uma igreja muito jovem. Porque o pastor é muito jovem, parece que a gente atrai só o jovem. O pessoal mais velho não gosta muito de mim lá. Então, a minha igreja é muito jovem. Vira e mexe eu recebo, acredite, umas mensagens nas minhas redes sociais, do tipo assim, pastor, tem menina bonita na tua igreja? É vendilhão.
Por quê? Porque ele está se aproximando do culto e da adoração e da religiosidade, não por causa de Deus, mas por um interesse espúrio e ilegítimo. De novo, é errado arrumar uma namorada na igreja? Não! É na igreja que a gente tem que arrumar. Mas esse não é o motivo primeiro. O que eu tenho para ganhar? Acabamos de sair de um momento de política. Quantos milhares de pessoas que se aproximam das igrejas e dos púlpitos e dos pastores e dos líderes por causa de um interesse espúrio. E não somente isso, meus irmãos, a gente é assim. Sabe quando? Quando a gente fala assim, pastor, deixa eu dirigir um pequeno grupo. Tem pequeno grupo aqui, já? Então tem pequeno grupo. E ele não quer dirigir o pequeno grupo simplesmente porque ele está interessado em instruir vidas e abençoar pessoas. Ele quer dirigir o pequeno grupo porque ele quer mostrar o quanto ele sabe da Bíblia. É vendilhão do templo. Músicos. Ele não quer participar do louvor, não quer cantar ou tocar, porque ele quer de fato se envolver com aquele que é o ideal. Mas simplesmente porque ele quer mostrar e quer ser conhecido como um bom músico, uma boa cantora, um bom cantor. Não passa de vendilhão do templo. Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos aproximamos da adoração, quer com interesses espúrios, quer com interesse de se livrar de culpa, quer com interesse de ter paz de consciência, nós estamos degenerando o ideal de Deus para a adoração. Porque o que Deus nos chama é para que nós possamos colocar a nossa salvação em prática e falar, o fim é Ele, não a gente. O fim é o Criador que nos salvou e não a gente. O fim é o Cordeiro e não a minha habilidade ou a minha paz de consciência, o meu conforto, o meu dinheiro, a minha carreira. Recentemente chegou um rapaz na minha igreja e falou, pastor, eu posso frequentar a igreja? Eu falei, seja bem-vindo. Falei, então, pastor, é o seguinte, eu estou percebendo que a sua igreja ela pode ser um excelente hub de negócios. Existem muitos profissionais aqui, formados, com formação, e o pessoal lá mesmo, a galera que gosta mesmo de estudar, de, enfim, mundo corporativo e tudo mais. E aí a molecada está estudando, está crescendo na carreira, estão entrando nas principais empresas ali na região do ABC Paulista. Então ele viu o perfil e falou, quero fazer parte disso daqui, pastor. Hub de negócios. Aí eu falei, cara, então acho que você vai... Acho que aqui não é o seu lugar. Porque você está se aproximando da igreja e do reino e das coisas de Deus com interesses ilegítimos e espúrios. Assim como esses vendilhões estavam se aproximando das coisas de Deus com interesses espúrios. Não é o valor monetário. Agora, você quer falar de valor monetário? Não tem um problema. O texto nos diz que ele derruba a mesa dos cambistas e das cadeiras do que vendiam pombas. Ou seja, os que vendiam pombas eram aqueles que vendiam para os mais pobres. Como eu falei para você, eram os pobres que ofereciam pombas e rolinhas. Então, eles estavam ali explorando os mais pobres da religião. E alguns estudiosos, existe um estudioso, na verdade um comentarista talmúdico, mais ou menos no mesmo período aqui do primeiro século, que ele diz, um indivíduo chamado Ben Gamaliel, ele diz que nesses dias, uma pomba, ela custava 20 denários na porta do templo. Eu vou tentar traduzir para você o que significa 20 denários. Um denário era o valor do trabalho de um dia, uma diária de um trabalhador braçal. Um pedreiro, uma empregada doméstica, enfim, uma faxineira, um vigilante, alguém que trabalhasse de maneira braçal, ao final de uma jornada de trabalho, recebia 1 denário. Quanto é que ganha hoje uma faxineira? Lá em São Paulo, a média é entre 100 e 150 reais a diária. Multiplique por 20. Era isso que eles estavam cobrando
dos pobres. Não era do rico, era do pobre. Exploração religiosa profunda. Eu não me surpreendo mais quando eu vejo o pessoal vendendo água do Rio Jordão. Eu não me surpreendo mais quando eu vejo o pessoal vendendo a fronha santa, ou vendendo a meia do capitão, não sei das quantas, ou vendendo isso ou aquilo, cobertor ungido. Não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que era, se tornará a fazer, diz o sábio Salomão. Agora tem um outro grupo. O texto nos diz que os cegos e os mancos, eles se aproximaram de Jesus. Viram que estava lá o Filho de Deus. Que interessante no texto, né? Sempre são aqueles que são desprezíveis, que conseguem ver de fato quem Jesus é. E eles, na sua condição de miserabilidade, cegos, mancos, desprezíveis pela sociedade, esses indivíduos reconhecem quem é Jesus e vão até ele e são curados. Ou seja, o Filho de Deus está fazendo coisas tremendas, sobrenaturais, maravilhosas ali no templo. Só que tem a turma, que é a minha categoria, os teólogos, que estão olhando e estão vendo Jesus ali. Os teólogos estão de olho. E cuidado com essa raça, tá? Teólogo é um bicho complicado. E os teólogos batem o olho. E eles estão indignados com aquilo que está acontecendo. Eles têm o Filho de Deus debaixo do nariz deles, fazendo sinais e maravilhas. Mas sabe com o que eles estão preocupados? Isso é da cartilha batista? Isso é coisa de calvinista ou arminiano? Isso é da tradição da eleição ou do livre-arbítrio? Isso está no nosso estatuto? Por acaso isso é regido pela nossa tradição denominacional? O pastor está de terno e gravata? A degeneração, ela não acontece da adoração, ela não acontece somente quando a gente se aproxima da adoração com interesses espúrios ou de maneira em que a gente está querendo se livrar de peso de consciência. A degeneração da adoração, ela acontece quando nós temos uma percepção errada de Deus. Quando a gente quer pegar Deus e colocar Ele dentro de uma caixinha e falar, Deus, Ele tem que ser o Deus que eu quero que Ele seja. A gente não se permite ser contrariado por Deus. E aqui eu quero, não vou me delongar muito, mas eu quero falar para você sobre uma coisa que eu costumo chamar de idolatria da razão. Vem comigo, me dá 5 minutos da sua atenção. Tenta captar isso que eu estou querendo passar para você. Idolatria da razão. A idolatria da razão é aquela predisposição de não se permitir ser contrariado por Deus. É o indivíduo que quer que Deus explique tintim por tintim. É o indivíduo que espera de Deus que Deus dobre os seus joelhos diante das suas categorias de pensamento e espera que Deus lhe explique tudo. Isso nós chamamos de idolatria da razão. Vou dar um exemplo de um indivíduo que flertou um pouquinho com essa idolatria da razão no início da sua vida. Um indivíduo chamado Jó. Lembra da história de Jó? Jó é um indivíduo que tinha tudo. Deus abençoava, homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal. É assim que o texto bíblico descreve Jó. Um homem que tinha uma família, oferecia sacrifícios voluntários, sacrifícios a Deus, era um homem que amava ao Senhor, temente a Deus, e de repente a desgraça acontece na vida dele. Primeiro ele perde tudo, depois perde os filhos, e então perde a própria saúde. Aí a pergunta que se levanta é, por quê? Não é? Por que que isso está acontecendo? Por que que a casa caiu? Por que o mundo desabou? Aí nessa hora o idólatra da razão, ele tende a achar que Deus lhe deve satisfações.
E Jó, a partir ali do capítulo 3, ele chama os seus colegas teólogos. Ele tem 4 amigos teólogos sensacionais. Aí chama os amigos teólogos, e aí os amigos teólogos vêm. E eles começam a discutir teologia. Ah, não, veja bem, Jó. Vem o primeiro e fala assim, Jó, você sofre porque você está em pecado. Se arrepende e então você vai parar de sofrer. Aí o Jó fala, não, eu não consigo, eu visito a minha mente, eu visito o meu coração, eu não consigo me lembrar de algo que eu tenha feito contra o Senhor. Aí vem um segundo. Ele é um pouquinho, parece crente batista. Ele diz assim, Jó, veja bem, Deus quer te ensinar alguma coisa. Conhece aquele irmão que chega para alguém que está sofrendo e fala, não, fica tranquilo. A teologia do ansiolítico, né? Que só para calar a boca. Quando alguém está muito nervoso, a gente dá uma aguinha com açúcar, né? Ansiolítico. Para quê? Para a pessoa só acalmar. A gente não está querendo ouvir os problemas dela. A gente está querendo só que ela calhe a boca. É o amigo de Jó. Jó, veja bem, Deus quer te ensinar alguma coisa. Então guarda o teu coração e deixa Deus falar. Deus macabro esse, né? Que só ensina por meio do sofrimento. Vem o terceiro. Esse terceiro é o amigo pentecostal de Jó. Aí ele diz assim, veja bem, Jó, é mistério. Não conseguimos sondar, não conseguimos perceber, os caminhos do Senhor são muito grandes e muito elevados para nós, somos pequenos, mistério. Aí vem o último, que é o mais sábio. Ele fala assim, Jó, não é nem sofrimento, não é nem pecado, não é nem mistério, não é nem nada que Deus quer te ensinar. É o seguinte, cara, é que a vida é assim mesmo. E às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam independente do cenário, porque Deus é soberano. E Ele rege soberanamente. Aí depois que todos os teólogos fizeram lá a sua convenção teológica sobre o sofrimento de Jó, sobre o que estava acontecendo de errado com Jó, Deus entra na história. E é interessante, gente, que em momento nenhum Deus ele explica para Jó o que de fato aconteceu. Deus não chamou o Jó e falou, Jó, já que você está aí, eu tenho que me curvar diante da tua mente, diante das tuas dores. Então deixa eu te explicar, Jó. Sabe o que aconteceu? Satanás ele entrou na minha presença, ele chamou truco, eu gritei 6 e você pagou o pato. Deus ele não se explica para Jó em momento nenhum. Você pode ler o livro de Jó de capa a capa. Em momento nenhum Deus se explica para Jó, porque Deus não tem que se explicar para a gente. Jesus cura no templo, ele não sente necessidade de se explicar para os teólogos da igreja. Jesus faz e age, e ele não se sente na necessidade de ficar pedindo permissão para pastor, para teólogo. E de novo eu estou falando da minha categoria, meu irmão. O que eu estou querendo dizer para você é que a nossa adoração ela vai ser vai sofrer degeneração quando a gente achar que a gente dominou Deus e sabe perfeitamente quem Ele é. E desconsidera o fato de que nós temos um Deus que é um leão indomável, que Ele não vai ser domado e colocado no bolso. A partir do momento que a gente coloca Deus no bolso, aí Ele já não é mais Deus, Ele é ídolo. É assim que a gente faz com o santinho, né? É assim que a gente faz com a medalhinha. E de novo, nada contra quem tem santinho, medalhinha. Tem uns que tem santinho, tem uns que tem medalhinha, tem uns que tem carro, tem uns que tem casa, tem uns que adoram o plano de saúde, tem uns que adoram a carteira de trabalho, e tem uns que adoram o santo e a medalha. Adoração degenerativa é aquela que não compreende o fato de que Deus, Ele está acima de qualquer categoria que eu possa ter. E aí quando Deus faz algo que não está muito dentro das minhas categorias, eu fico bravo, está indignado. E aí vem, então, um quarto grupo, que são as crianças. Eu conversei bastante sobre essas crianças na última vez que eu estive no acampamento com o pessoal vai lembrar de algumas coisas que eu falei. O texto nos diz que as crianças, elas vendo aquilo, elas gritavam no templo. Não é só uma questão de você louvar, não é só uma questão de você reconhecer. O texto nos diz que elas gritavam no templo.
falavam em alta voz, e falavam o quê? Hosana! Hosana ao filho de Davi. Quando eu era criança na igreja, eu vivia perguntando para minha mãe, quem é essa dona Hosana que a gente canta aí? Hosana, Hosana, quem é a dona Hosana, mãe? Não, filho, Hosana não é uma senhora da igreja. Hosana é uma expressão hebraica que quer dizer salve rei. É uma expressão que reconhece que o rei está presente. É uma expressão de reconhecimento de patente. Em outras palavras, as crianças elas são capazes de reconhecer que tem alguém que está ali, fazendo algo extremamente sublime e soberano, e que ele ocupa uma posição que não é a delas, é outro. Isso é Hosana. As crianças reconhecem. E interessante é que em toda essa narrativa, são as crianças que são aceitas por Jesus. E não são as crianças que são aceitas por Jesus porque são crianças. As crianças, a adoração das crianças, ela é aceita por Jesus porque o que elas estão fazendo é algo que é bíblico. Os teólogos vêm para Jesus e dizem assim, Jesus, você não está vendo? Aí Jesus vem na maior ironia, é extremamente irônico o texto, ele diz, é claro que eu estou vendo, vocês nunca leram? Está lá no Salmo 8, da boca de pequenas crianças, nos lábios das pequenas e dos recém-nascidos, suscitaste louvor? Ô PhD em teologia, Salmo 8, se fosse o 150 para ler em hebraico é difícil, mas no Salmo 8 tá fácil. Isso daqui é coisa de beabá da fé. Você nunca leu isso? Essas crianças estão fazendo o que está na Escritura. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que as crianças não são aceitas porque entregam uma adoração de criança. Você já viu, né? Encontro de criança. A criança vem fazer a cantatinha das crianças, os pais ficam tudo babando, assim, com 300 câmeras assim, na frente, assim, e acha que só porque é criança está sendo aceito. Não. É porque as crianças são as únicas que estão fazendo alguma coisa biblicamente fundamentados pela Escritura. A redenção da degeneração de adoração, olha só, tudo é a Escritura. A nossa adoração, ela vai para o ideal, na medida em que a gente adora de maneira bíblica. Na medida em que a gente faz aquilo diante de Deus, aquilo que a Bíblia pede que a gente faça. Aí a gente vai ter uma vida de louvor e adoração aceitável a Deus. Aí a gente vai se aproximar desse ideal que a gente viu lá em Apocalipse, no capítulo 7. Na medida em que a nossa expressão de adoração, ela encontra fundamentação bíblica. Essas crianças são aceitas, porque elas fizeram algo fundamentado pela Escritura. Agora sim, o interessante é que são crianças. O texto não está desprezando o fato de que são crianças. Eu queria dar, rapidamente, para a gente encerrar, algumas reflexões sobre essa questão da criança. Eu tenho uma sobrinha, a Ana Beatriz. Hoje ela já é grande, mas quando ela era pequenininha, a Ana Beatriz, ela era muito danada, sapeca. E ela adora um doce. Adora um doce. Doce daquele, assim, doce. E aí a minha mãe, a avó dela, ela fazia o seguinte, já que a Ana Beatriz está vindo aqui na casa da vovó, a minha mãe pegava todos os pacotes de bolacha, de chocolate e botava na prateleira do alto, para evitar que a criança comesse doce o dia inteiro. E aí, lá pelas tantas, a Ana Beatriz chegava para mim e falava assim, tio, vem cá. Aí eu ia falar, gorda. Ela, tio. Ela só apontava para o pote de bolacha e de biscoito. Pega para mim. O que a Ana Beatriz está comunicando? Ela está falando em outras palavras. Tio, eu sou pequena. Eu não alcanço. Ela está reconhecendo a sua incapacidade e pequenez. Ela não somente está reconhecendo a sua incapacidade e pequenez, ela está reconhecendo a sua dependência. Em outras palavras, ela está dizendo assim, já que eu sou incapaz e pequena, tio, se você não pegar, eu vou ficar sem doce.
Eu dependo completamente da tua boa vontade, tio. Se você quiser pegar lá para mim a bolachinha, eu vou ter bolacha. Se você não quiser, eu não vou conseguir. E aí eu dou a bolacha para a gorda. E sabe o que a gorda faz? Ela olha sorrindo, fala assim, obrigado, tio, e vai embora. Porque crianças sabem receber a graça. Elas não somente são capazes de reconhecer a sua pequenez e reconhecer a sua dependência, elas sabem reconhecer graça. Se a gente sair daqui e for almoçar, e eu chamo você para almoçar e falo assim, deixa eu pagar a sua conta hoje, sabe o que você vai dizer para mim? Não, pastor, de maneira alguma. Por quê? Porque você tem a mentalidade de Adão, que quer pagar sua conta, que quer costurar sua tanga de figueira. Você quer se valer. Não, pode deixar que eu pago. Se eu chego para Ana Beatriz e falo, gorda, você quer um sorvete? Quero. Me dá 2. Porque crianças sabem receber graça. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu vim essa manhã aqui, dizer uma coisa muito simples. A nossa vida de adoração, ela pode sofrer degenerações profundas. Mas na medida em que a gente se faz como criança, na medida em que a gente faz aquilo que está na Escritura, a gente consegue remediar essa degeneração e a gente para de ser gente que aparece na igreja para se livrar de culpa de consciência, para se livrar de drama, para cumprir um rito, para fazer alguma coisa que me pediram para eu fazer. A gente deixa de aparecer na igreja porque a gente está simplesmente interessado em alguma coisa que a gente vai receber em troca. Ou a gente deixa de aparecer na igreja porque a gente tem uma visão pequena de Deus, como que se Deus servisse a gente ou tivesse a nossa mercê. Aí quando a gente se lembra dessas coisas, aí Deus opera por meio do seu Espírito, um trabalho profundo na nossa vida. E aí Ele fala, eu vou te fazer um verdadeiro adorador, que reconhece sua pequenez, que reconhece sua dependência, que sabe receber a graça e que tem uma fundamentação bíblica para a sua expressão de adoração. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela beleza do texto bíblico. Obrigado porque o Senhor é tão bom. E apesar de nós nos entregarmos à degeneração, daquilo que é de mais sublime, daquilo que é de mais belo, o Senhor nos convida a resgatarmos o ideal. O Senhor nos convida a ponderarmos as nossas motivações. O Senhor nos ajuda a revermos os nossos conceitos em termos da nossa vida de adoração. E Pai, nos ajuda na nossa limitação, na nossa fraqueza, no nosso egoísmo, na nossa arrogância. Não permita que a gente ache que Tu és um Deus que está no nosso bolso, que Tu és um Deus que a gente controla. Não permita que a gente pense que o Senhor deve favores a nós, mas ajuda-nos a reconhecer que Tu és um Deus acima de tudo e de todos. E é exatamente por isso que é belo Te louvar. É exatamente por isso que é belo Te engrandecer o nome. E nos livra, Pai, de percepções artificiais, da fé, da religião. Nos livra de religiosidade fria, vã. E nos leva a uma adoração ponderada, nos leva a uma adoração bíblica, nos leva a uma vida de louvor e adoração que Te honra, que é o mais próximo daquilo que vamos experimentar no dia que estivermos diante do Cordeiro. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.